Rádio Bandeirantes. Pedro Campos, bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, Sônia, todos que estão nos acompanhando aqui nessa manhã no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Às vezes, né, o governo precisa de um puxão de orelha, às vezes precisa de vários. E é hoje o caso da gente falar sobre essas questões todas que estão aí na capa dos jornais e as declarações mais recentes. Porque é preocupante o que está acontecendo. Afinal de contas, esse governo ele foi eleito em outubro do ano passado, numa eleição muito disputada, com um discurso que não está sendo cumprido nesse momento. Ou só sou eu que estou achando que o Lula 3 é o governo mais à esquerda de todos até esse presente momento? Mas nós estamos com alguns dias, poucos meses ainda de atuação, né? Nem 2 meses de atuação completos da nova equipe, mas já deu para perceber que o tom está muito diferente daquele que foi prometido na campanha. Nessas questões trazidas pela Thaís e pelo Cláudio, que nós destacamos ontem aqui em relação ao Banco Central, e ontem mais pé no acelerador nesse discurso, com a crítica à privatização da Eletrobras, chamada de bandidagem pelo presidente Lula. Não foi bandidagem nenhuma, afinal de contas, isso não foi uma decisão unilateral, passou pelo Congresso Nacional e foi sancionada pelo presidente da República. Foi muito bem discutida a privatização da Eletrobras e não tem nada dessa falácia que é repetida aí por setores da esquerda de que isso de alguma forma vai abalar uma posição estratégica. Não tem nada disso. A privatização da Eletrobras, ela era um anseio da sociedade, veio um governo liberal que colocou isso em pauta, foi discutido pelo parlamento, foi aprovado, foi sancionado pelo presidente da República e está colocado, está posto. Mudar isso agora seria um revanchismo barato para atrapalhar ainda mais a retomada da economia brasileira. Afinal de contas, não tem risco de reversão, viu, gente? Não embarquem nessa, porque isso é discurso. O Lula não é inocente, ele sabe muito bem medir as suas palavras. Ninguém chega à presidência da República pela 3ª vez com inocência. Ele tem um objetivo para isso, que é tentar tirar do colo dele um problema que é dele, que é resolver a nossa economia. Afinal de contas, ele foi eleito para isso também. Ele foi eleito com esse discurso de unificar e dar um norte para a economia brasileira e acabar com as amarras que nós tínhamos no governo Bolsonaro. Mas não é isso que nós estamos tendo até o momento. Por isso a preocupação com essa história do Banco Central, com essa história dos juros, com essas questões todas que estão mais ligadas diretamente à economia. E a Eletrobras é um ponto sensível dessa discussão, sim. O que nós estamos assistindo é uma clara tentativa de dar uma resposta, pelo menos para os seus seguidores, se não consegue agradar o outro lado, de que, olha, eu não consigo fazer porque a coisa está colocada desses moldes. Eu não consigo fazer porque o Banco Central não ajuda. Eu não consigo fazer porque privatizaram a Eletrobras. Ora, isso tudo estava colocado. A inflação não começou dia 1º de janeiro. A inflação foi discutida na campanha. O teto de gastos foi discutido e foi cobrado muitas vezes nesse microfone aqui de todos os políticos de qual era a saída para resolver essa questão fiscal. Afinal de contas, nós estamos gastando mais do que temos hoje. E é justificável, de certo ponto, você dar o auxílio para quem mais precisa, mas precisa enxergar um caminho para sair. E até agora isso não foi mostrado pela equipe econômica. Fica essa bateção de cabeça, fica essa confusão geral, manchetes aí em letras garrafais nos jornais, porque isso tudo é notícia, mas nós precisamos ir a fundo no problema e olhar para frente. Saber o que nós precisamos fazer daqui para frente. O que nós vamos fazer para realmente salvar a economia brasileira, retomar o caminho do crescimento, voltar a ter emprego e tudo mais. Claro, juros a 2% é o que todo mundo quer, mas nós temos condições para isso? Quais são as condições? Eles precisam estar em 13%, como perguntou aqui a Thaís? Não. Nós precisamos ter, de alguma forma, o governo trabalhando junto com o Banco Central e não um antagonismo num ringue. Por enquanto, o que nós estamos vendo é que a economia está sendo a cloroquina do Lula. O Lula está num caminho perigoso. Ainda há tempo, né, de um remanejamento, de tentar redirecionar. As palavras do ministro Fernando Haddad ontem caminhavam para essa certa tranquilidade quando nós tivemos novamente uma reviravolta. Então, importantíssimo que a gente foque nesse assunto e tenhamos agora o direcionamento necessário para colocar as coisas nos eixos, colocar a discussão onde ela precisa ser colocada. Não tem problema nenhum divergir. O que tem é um jogo político atrás dessas questões ligadas à nossa economia. Oi?
25 minutos na sequência do Jornal Gente da